Corinthians contratou Pedro Raul. Corinthians contratou Pedro Raul. 25 milhões de reais. Antes de falar disso, vai lá no canal, se inscreva, dá um like, pega o sininho e dá uma chacoalhadinha. Meus amigos, Pedro Raul chegou pro Corinthians. O atacante, o Yuri Alberto não tá jogando nada, realmente, a torcida já não tá gostando. Quase ele foi pro Rob da Inglaterra, quase ele foi, quase. Mas não ia dar tempo mesmo, porque a janela já tinha fechado, não tinha nem o que fazer. Isso realmente. E aí briga, né, no ataque ali entre Pedro Raul e o Yuri Alberto. Na minha opinião, 6 por meia dúzia. O Yuri Alberto tá ruim demais e o Pedro Raul é ruim demais. Ele consegue ser ruim 2 vezes do que o Yuri Alberto. Por quê? No Vasco não jogou nada. Foi pro México, não jogou nada, alegando que supostamente trocou a diretoria, parece que trocou a diretoria do Toluca, e aí ele não conseguiu receber essa proposta do Corinthians e veio. Gente, você contrata um jogador por 25 milhões e ainda deve direito de imagem, aí tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira a diretoria do Corinthians, tá de brincadeira. Como o Cássio disse, ele joga por amor, porque realmente eles não estão recebendo nada. O Corinthians deve parece 1 bilhão e 300 milhões de reais, outro fala que é 1 bilhão e 600 milhões de reais. Claro, todos os times devem, isso é normal, mas o Corinthians tá devendo demais. E aí o Augusto Melo, aí o presidente vem com não vai resolver nada, porque ele sabia dessa dívida tão grande, né, que o Corinthians tinha, que vinha de outras gestões, né, e ele sabia, ele pegou o time do Corinthians sabendo da situação. O que ele pode fazer? Ó, gente, nós podemos montar este time, não tem o que fazer, nós devemos mais. E aí, tentar brigar pelos títulos. Ganhando o título, entra dinheiro, você vai quitando as dívidas. Essa é a logística de um time, né? Mas não, quer contratar sem dinheiro, e aí os jogadores ficam sem receber. Aí o que acontece? O jogador não joga bola. O cara não recebe, não joga bola. Lucas Veríssimo, meus amigos, Lucas Veríssimo, sabe quanto tempo ele jogou no Corinthians? 6 meses. Sabe quanto ele ganhou do Corinthians? Nenhum real. Até de brincadeira, né? O cara joga 6 meses e não recebe R$1. Claro, ninguém quer ficar num time que não recebe. É a mesma coisa, você vai trabalhar numa empresa, o cara trabalha 6 meses, 1 ano e não recebe, não vai ficar. Então, realmente, a torcida do Corinthians tem razão de reclamar. E a diretoria do Corinthians tem que se movimentar para mudar esse cenário que tá muito ruim. Recebe o Novo Horizontino, um jogo difícil, o time do Novo Horizontino é muito bom, precisa ganhar. Se não, meus amigos, as coisas vão se complicar e se complicar muito. Não só no Paulistão, como em 2024. O Corinthians contratou Pedro Raul. Corinthians contratou Pedro Raul. 25 milhões de reais. Antes de falar disso, vai lá no canal, se inscreva, dá um like, pega o sininho e dá uma chacoalhadinha. Meus amigos, Pedro Raul chegou pro Corinthians. O atacante, o Yuri Alberto não tá jogando nada, realmente, a torcida já não tá gostando. Quase ele foi pro Rob da Inglaterra, quase ele foi, quase. Mas não ia dar tempo mesmo, porque a janela já tinha fechado, não tinha nem o que fazer. Isso realmente. E aí briga, né, no ataque ali entre Pedro Raul e o Yuri Alberto. Na minha opinião, 6 por meia dúzia. O Yuri Alberto tá ruim demais e o Pedro Raul é ruim demais. Ele consegue ser ruim 2 vezes do que o Yuri Alberto. Por quê? No Vasco não jogou nada. Foi pro México, não jogou nada, alegando que supostamente trocou a diretoria, parece que trocou a diretoria do Toluca, e aí ele não conseguiu receber essa proposta do Corinthians e veio. Gente, você contrata um jogador por 25 milhões e ainda deve direito de imagem, aí tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira a diretoria do Corinthians, tá de brincadeira. Como o Cássio disse, ele joga por amor, porque realmente eles não estão recebendo nada. O Corinthians deve parece 1 bilhão e 300 milhões de reais, outro fala que é 1 bilhão e 600 milhões de reais. Claro, todos os times devem, isso é normal, mas o Corinthians tá devendo demais. E aí o Augusto Melo, aí o presidente vem com não vai resolver nada, porque ele sabia dessa dívida tão grande, né, que o Corinthians tinha, que vinha de outras gestões, né, e ele sabia, ele pegou o time do Corinthians sabendo da situação. O que ele pode fazer? Ó, gente, nós podemos montar este time, não tem o que fazer, nós devemos mais. E aí, tentar brigar pelos títulos. Ganhando o título, entra dinheiro, você vai quitando as dívidas. Essa é a logística de um time, né? Mas não, quer contratar sem dinheiro, e aí os jogadores ficam sem receber. Aí o que acontece? O jogador não joga bola. O cara não recebe, não joga bola. Lucas Veríssimo, meus amigos, Lucas Veríssimo, sabe quanto tempo ele jogou no Corinthians? 6 meses. Sabe quanto ele ganhou do Corinthians? Nenhum real. Até de brincadeira, né? O cara joga 6 meses e não recebe R$1. Claro, ninguém quer ficar num time que não recebe. É a mesma coisa, você vai trabalhar numa empresa, o cara trabalha 6 meses, 1 ano e não recebe, não vai ficar. Então, realmente, a torcida do Corinthians tem razão de reclamar.
E a diretoria do Corinthians tem que se movimentar para mudar esse cenário que tá muito ruim. Recebe o Novo Horizontino, jogo difícil, o time do Novo Horizontino é muito bom, precisa ganhar. Se não, meus amigos, as coisas vão se complicar e se complicar muito. Não só no Paulistão, como em 2024. O Corinthians contratou Pedro Raul. Corinthians contratou Pedro Raul, 25 milhões de reais. Antes de falar disso, vai lá no canal, se inscreva, dá um like, pega o sininho e dá uma chacoalhadinha. Meus amigos, Pedro Raul chegou pro Corinthians. Atacante, o Yuri Alberto não tá jogando nada, realmente, a torcida já não tá gostando. Quase ele foi pro Rob Hampton da Inglaterra, quase ele foi, quase. Mas não ia dar tempo mesmo, porque a janela já tinha fechado, não tinha nem o que fazer. Isso realmente. E aí briga, né, no ataque ali entre Pedro Raul e o Yuri Alberto. Na minha opinião, 6 por meia dúzia. O Yuri Alberto tá ruim demais e o Pedro Raul é ruim demais. Ele consegue ser ruim 2 vezes do que o Yuri Alberto. Por quê? No Vasco não jogou nada. Foi pro México, não jogou nada, alegando que supostamente trocou a diretoria, parece que trocou a diretoria do Toluca, e aí ele não conseguiu receber essa proposta do Corinthians e veio. Gente, você contrata um jogador por 25 milhões e ainda deve direito de imagem, aí tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira a diretoria do Corinthians, tá de brincadeira. Como o Cássio disse, ele joga por amor, porque realmente eles não estão recebendo nada. O Corinthians deve parece 1 bilhão e 300 milhões de reais, outro fala que é 1 bilhão e 600 milhões de reais. Claro, todos os times devem, isso é normal, mas o Corinthians tá devendo demais. E aí o Augusto Melo, aí o presidente vem com não vai resolver nada, porque ele sabia dessa dívida tão grande, né, que o Corinthians tinha, que vinha de outras gestões, né, e ele sabia, ele pegou o time do Corinthians sabendo da situação. O que ele pode fazer? Ó, gente, nós podemos montar este time, não tem o que fazer, nós devemos mais. E aí, tentar brigar pelos títulos. Ganhando o título, entra dinheiro, você vai quitando as dívidas. Essa é a logística de um time, né? Mas não, quer contratar sem dinheiro, e aí os jogadores ficam sem receber. Aí o que acontece? O jogador não joga bola. O cara não recebe, não joga bola. Lucas Veríssimo, meus amigos, Lucas Veríssimo, sabe quanto tempo ele jogou no Corinthians? 6 meses. Sabe quanto ele ganhou do Corinthians? Nenhum real. Até de brincadeira, né? O cara joga 6 meses e não recebe R$1. Claro, ninguém quer ficar num time que não recebe. É a mesma coisa, você vai trabalhar numa empresa, o cara trabalha 6 meses, 1 ano e não recebe, não vai ficar. Então, realmente, a torcida do Corinthians tem razão de reclamar. E a diretoria do Corinthians tem que se movimentar para mudar esse cenário que tá muito ruim. Recebe o Novo Horizontino, jogo difícil, o time do Novo Horizontino é muito bom, precisa ganhar. Se não, meus amigos, as coisas vão se complicar e se complicar muito. Não só no Paulistão, como em 2024.